Bem-vindos a todos. Todos são convidados de toda parte do Brasil e do mundo para participar desta palestra que a gente vai falar sobre várias coisas, sobre vários assuntos muito importantes. Eu espero que todos os países tenha paz, tenha felicidade, tenha harmonia. E que o patriotismo esteja no coração de todas as pessoas, todos os cidadãos de todas as nações em toda parte do mundo. Espero que todos busquem a paz e sempre eu estou dizendo que tem que semear a boa semente. Não adianta as pessoas dizer que o seu país respeita a lei, respeita os direitos humanos, que não há agressão, não há violação dos direitos humanos, mas as pessoas não semeiam a boa semente. A boa semente dos bons costumes, a boa semente da família, a boa semente do respeito, a boa semente da comunhão, comunhão com Deus e união entre pais, filhos, entre casais, entre irmãos. Isso é muito importante. E nunca é deixar o joio entrar no coração das pessoas, dar ouvidos a ensinos errados, a ensinos que destroem os seres humanos. E a gente vê que muitos países aí que sofreram crises e hoje estão indo muito bem, sendo próspero, e a gente vê que é sobre a América do Norte, se comenta muito que eles estão fazendo um projeto através dos militares para melhorar as fronteiras, os países e para expelir todo o joio, né, que quer destruir, né, porque os governos que muitas vezes sofrem com o joio do mal, e a gente vê que o governo americano está investindo, né, em melhorias nas fronteiras, na Venezuela, no México, e também o governo americano também está de olho no Brasil, quer um Brasil melhor. Ele está de olho não só no Brasil, mas nas autoridades, no Congresso, no Senado. Está de olho nos juízes, nos julgamentos. Tudo isso o governo americano está de olho e está pretendendo fazer operação contra muitas coisas que destrói a família, destrói o país, destrói as nações. Então, ele está com um binóculo de olho no Brasil, não só no Brasil, na América Central, na América do Sul, e em todos os lugares eles estão planejando projetos para repudiar e coibir o joio, né,
Joio é aquilo que pode destruir uma nação, um país ou países. Então, hoje precisa de união entre a família e precisa voltar aos bons princípios, aos bons valores que o Criador tem deixado, porque o Criador fez os céus e a terra e Ele quer que as pessoas sejam livres, né? Sejam livres, mas não seja escravo, né, de ideologias, escravo de ensinos errados. Porque a gente vê que Marx, que ele fundou o comunismo, o socialismo, Marx, através de sua doutrina comunista, ele dizia e ele ensinava, né, que por exemplo, o capitalismo é opressor, né, ou então o empresariado é o opressor e os trabalhadores é o oprimido. Mas isso daí é em todo lugar. Tanto no capitalismo tem o opressor, que são aqueles que são empresários, que são donos, que as pessoas trabalham para empresas. E tem também os trabalhadores que são os oprimidos, só que no país capitalista e democrático não há execução nem prisões, porque as pessoas, ele trabalha para o empresário, né? Trabalha para o opressor que eles falam, né? Mas eles não são agredidos, não são maltratados, porque são países livres em que o, o opressor que eles falam, que dá emprego, ele não pune com penas de morte, com prisões, né? Os trabalhadores que eles alegam que são os oprimidos. Mas já em países que é socialista, países socialista, comunista, o opressor é o Estado, né? O Estado é um opressor. Então, aqueles que trabalham para o Estado socialista, ele é oprimido e ele não pode abrir a sua boca, ele pode ser preso, ele pode ser executado, ele pode ter a penalidade de morte decretada. Já nos países que é democrático e é capitalista, não tem pena de morte para essas pessoas, né? Porque se as empresas é o opressor e o trabalhador é o oprimido, é melhor no Estado capitalista e democrático do que num Estado comunista ou socialista, porque ali a pena é muito pior, né? E nos estados mais livres, que é o Estado capitalista e livre, as pessoas têm liberdade. As pessoas precisam ter liberdade. Então, é uma utopia falar e querer que tudo seja transformado em socialismo, né? Seja um país socialista. É uma utopia, porque no país capitalista, os trabalhadores podem trabalhar e podem até abrir sua empresa, mas no país socialista ou aqueles que incentivam ou ensinam ou aprendeu o socialismo, eles não abrem empresa, né? Geralmente, eles falam muito sobre assistencialismo,
como eu já tenho falado, sobre esmola, né, doações. Mas se não tiver as pessoas que abrem empresa, que trabalham, que gera renda, o Estado entra em crise e miséria total. Porque é necessário, sim, que haja o livre mercado para comprar e vender. Porque num país socialista, as pessoas não têm prosperidade. A gente vê os países, por exemplo, em Cuba, é um país em que é dominado pelo sistema socialista, mas todos os cubanos que vieram para cá, e muitos moram aqui, eles comentam que lá é tudo comprado de grama, né? Tudo comprado de meio quilo. Por quê? Porque é um país em que o socialismo ele prega a miséria, né? Ele não tem uma prosperidade como os países livres, democráticos e capitalistas. Não tem. Embora que a gente vê que lá na China tem o sistema capitalista, tem pessoas que ele pode até ter riqueza, né? Vender, é o sistema capitalista, mas é dominado pelo Partido Comunista, né, da China, né? Então lá é dominado pelo Partido Comunista. Se sair fora ou dar uma opinião contrária ao Partido Comunista, logo é cassado o seu direito de ter a sua empresa e vender, né? Então é tudo diferente. Já o país livre, democrático, como vários países, como a América do Norte, ali as pessoas têm direito de abrir sua empresa e prosperar e ganhar sua renda e ter grandes riquezas. Sim, tem a oportunidade. E ali é respeitado as leis ali. E a gente vê que o presidente dos Estados Unidos está de olho no Brasil. Ele está de olho e agora com esse projeto de enviar tropas nas fronteiras, ele quer o melhor, né? Ele está de olho no Brasil em todos os setores, em todos os setores do Brasil. E por isso ele está até fazendo pressões, não está querendo fazer pressões, sanções, contra o Brasil e até autoridades. E vem agora esse comentário sobre o tarifaço, né? Então ele quer sim uma melhora na comunicação, na diplomacia. Ele quer a diplomacia, né? Então a gente vê que o sistema da América do Norte, dos Estados Unidos, ele quer mais democracia, ele quer que seja um país livre, ele não quer um país, não quer que o Brasil chegue à situação, por exemplo, da Venezuela, né? Que a Venezuela ela está numa situação do sistema, né? Do sistema socialista. E lá teve muitos problemas sobre eleições e os Estados Unidos da América, o presidente não quer que o Brasil siga o ritual da Venezuela e nem de Cuba, né? Não querem que siga e nem da Coreia do Norte. Mas eu espero que haja união e que haja diálogo e que haja mais unidade, né? Porque a luta de todos os brasileiros é pela liberdade,
pelo respeito, né, às leis, né, porque se não houver lei, então não tem como trabalhar, não tem como construir, não tem como abrir uma empresa, porque tem que cumprir as leis, né? Eu tenho ouvido jornalista falando sobre querendo encarcerar, por exemplo, né? Até pastores, né? Até pessoas, né? Que comentam sobre política, né? Então, eu tenho ouvido jornalista comentar, né? Sobre ameaça, sobre muitas vezes querer coibir as pessoas, né, os parlamentares que querem fazer leis. E por isso o governo dos Estados Unidos está de olho no Brasil, com a intenção que haja mais melhora em relação diplomática e está com as sanções na mesa, não somente as sanções na mesa para lançar aqui no Brasil, mas também eles têm os armamentos bélicos e também tem as forças armadas também, que estão preparados para combater, né, os joios, né, nas fronteiras, com certeza, né? Então, os Estados Unidos da América não querem que haja torturas, aprisionamento, encarceramento e julgamentos injustos, né? Que não querem que haja opressão. Então, não tem como esconder que o governo dos Estados Unidos está olhando para o Brasil, sim. Ele está de olho e eles são a potência. Eles são a potência, né? E a gente sabe que eles são capazes de agir em qualquer lugar, em qualquer fronteira, em qualquer estado do Brasil e do mundo. Eles são capazes e por isso eles estão com os binóculos, olhando através do binóculos toda a ação aqui do Supremo Tribunal, do Senado, do Congresso, né? Então eles estão acompanhando passo a passo. Então não tem como escapar sobre o rastreamento que eles estão fazendo, procurando saber o que está acontecendo no Brasil e eles querem a melhoria do Brasil e querem que as leis se cumpram e evitar, né, os aprisionamentos, os maltratos e soltar as pessoas, né, que se manifestaram, né, nessas manifestações, né, que muitos estão presos e muitos estão fugitivos, muitos estão pedindo asilo em outros países por causa de certas divergências. Muitos fugiram do país e a gente vê muitos aprisionados, muitos até que foram oprimidos e muitos também que morreram, né? Inclusive tem pessoas que morreram na prisão e muitos criminalização contra as pessoas que falam alguma coisa. Então, o governo dos Estados Unidos está levando a sério, pelo que todo mundo comenta, né? Todo mundo, inclusive os repórteres, os bloguistas, todos comentam. Mas hoje eu quero comentar várias dicas. Vamos ver se é possível a gente comentar mais coisas. Deixa eu chegar mais um pouquinho aqui.
vou comentar aqui sobre os remédios naturais que auxiliam no emagrecimento. Então, as pessoas podem emagrecer. Tem muita gente que ele faz cirurgia de redução do estômago, mas não há necessidade, né? As pessoas podem fazer tratamentos naturais para emagrecer, né? Com certeza, né? Os remédios naturais para emagrecer são substâncias extraídas de fontes naturais como ervas, plantas, especiaria, usado para apoiar a perda de peso de forma menos invasiva. Diferentemente dos medicamentos tradicionais, que são sintéticos e podem trazer efeitos colaterais. Esses remédios são derivados da natureza, geralmente consumidos em forma de chá, extratos, né? Então, tem muitas maneiras, né? Os principais remédios para emagrecer. Tem que ser uma alimentação sem carboidrato, né? Porque as pessoas podem sim emagrecer evitando comer, né, massas, né, pizza, pães em excesso, né, doce, tem que evitar, né? Então, existe sim diversidade de remédios naturais, né? Graças às suas fibras, né? O chá verde, né? Em catequina, acelera o metabolismo e auxilia na queima de gordura, além de reduzir o apetite. É claro que precisa tomar cuidado também, em excesso também prejudica, né? Por exemplo, para emagrecer, o gengibre. O gengibre é termogênico, natural, e eleva o gástrico, eleva o gasto calórico, né? E combate retenção de líquido, sendo ótimo em suco ou chá. O vinagre de maçã também ajuda a controlar o açúcar no sangue e promove saciedade, diminuindo a ingestão calórica, né? A canela também ajuda a regular a glicose e reduz a vontade de comer doce, né? Ideal para polvilhar em frutas ou bebidas. O limão também tem uma ação detox e melhora, por exemplo, a ingestão e apoia a perda de peso quando aliada a uma dieta equilibrada. Então, tem que ter uma dieta equilibrada. Evitar, por exemplo, de comer muito carboidrato, né? Comer mais fruta, mais hortaliças. Isso daí vai ajudar, né? Esses remédios são amplamente acessíveis e fáceis de usar, mas seu sucesso depende de consistência e combinação com hábitos saudáveis, com alimentação balanceada, né? E exercício, né? Cada um de uma forma única, sendo essencial escolher o mais adequado a seu perfil digestivo. Tem que ter uma alimentação balanceada, equilibrada, né? Evitar comer em excesso. Isso vai ajudar, né? Então, para emagrecer, por exemplo, usar remédios naturais para emagrecer vai ajudar, né? Garantir a segurança e a eficácia, né? Remédios naturais, por exemplo, erva mate é popular no sul, é termogênico e sacia, ajudando a queimar caloria, né? Erva mate, né? O guaraná da Amazônia, por exemplo,
é rico em cafeína, estimula o metabolismo e melhora o desempenho físico também. Então, tem que ter um equilíbrio na alimentação, comer mais frutas, hortaliças, evitar muita massa. O carquejo, por exemplo, tem ação diurética, detox, auxilia na eliminação de toxina e no controle de peso, né? A cavalinha também, né, combate retenção de líquido, reduzindo o inchaço temporariamente, né? Mas é necessário tomar cuidado, né? Se tiver problemas, por exemplo, problemas renais, né, crônicos, então tem que tomar cuidado, tem que consultar um terapeuta, né? Consultar um terapeuta para saber, né, se pode ou não, né? Tudo isso é importante, né? Agora, os mitos e as verdades sobre remédios naturais para emagrecer, né? Então, o mito são 100% seguro e sem risco. Vamos ver aqui sobre a verdade, né? Há muitos equívocos sobre remédios naturais para emagrecer. Então, vamos esclarecer os mitos, né? Vamos ver. Pode ter efeitos colaterais, como chá verde em excesso, afetando o fígado. Então, tem que tomar cuidado com o chá verde também, né? Em excesso, pode afetar o fígado, né? Vamos ver. Mais mito, vamos ver. Só manter com uma dieta, né? O tratamento, né? Uma alimentação balanceada com dieta e exercícios, não vai haver milagre, sem milagre, né? Não tem milagre. Isso daí é o que a pessoa semear, né? Se ele tiver exercício físico, ou seja, fazer exercício físico, fazer uma dieta equilibrada, vai acontecer. Agora, como eu tenho falado, vou repetir novamente, o chá verde em excesso pode afetar o fígado. Então, tem que usar o chá verde, mas moderado também, né? E vamos ver outros mitos, né? Se é verdade. A eficácia varia pelo metabolismo e estilo de vida, exigindo escolhas baseadas em ciência. Então é isso daí, tudo tem que ser baseado em ciência. E as dicas para potencializar os efeitos dos remédios naturais, vamos ver, né? Tem que usar a dieta equilibrada, é claro, né? Priorizar fibra, proteína, carnes magras, né? Carnes de peixe, carnes, filé de frango, essas coisas aí, né? Carne de frango, gorduras boas, evitando ultraprocessado. Tudo que é processado, que é salame, que é mortandela, que é tudo que é embutido, né? Presunto, tudo isso, mussarela, tudo que é ultraprocessado, né? Usar o sal marinho ou sal integral, tudo isso é bom. Então, é muito fácil. Para emagrecer, não precisa fazer a cirurgia de redução do estômago. É só uma dieta equilibrada, comer fibras, proteínas, carne magra, como eu tenho falado, gorduras boas, fazer exercício, caminhadas, treinos regulares, queima caloria, né? E turbina o metabolismo, né? Hidratação, não esquecer da água, né? Tem que beber água, sempre beber água, para apoiar o corpo e controlar a fome.
não comer nada de calórico, mas de preferência os legumes, hortaliças, frutas, tudo isso vai ajudar e evitar o carboidrato, lanches, né, hambúrguer, essas coisas, né? E tem também, tem que dormir bem, né? Sono é importante, dormir bem para regular o hormônio que influencia o peso, dormir bem. Até a pessoa que é diabético, se ele não dormir bem também, a diabetes sobe também. É, a diabetes, a glicose, se a pessoa dormir bem, é melhor, né? Dormir bem para regular os hormônios que influencia o peso, né? O estresse também, meditação, ler trecho dos salmos da Bíblia, né? Trechos da Bíblia, tudo isso, né? Meditação, óbvios, que ajuda a evitar comer por ansiedade, né? Essas práticas ampliam o benefício dos remédios naturais, né? Promovendo um emagrecimento sustentável, uma dieta para gerar melhoria, né? Tudo isso tem que seguir, tem que se alimentar bem e com mais frutas e mais hortaliças, aí com certeza vai ter a sua melhoria. E tem que ser um tratamento, não é só fazer um dia, tem que seguir um tipo de um tratamento, exercício físico, caminhada, hidratar bastante, né? Não pode esquecer do chá, nem da água também, né? Não pode esquecer da água também, com certeza. As pessoas precisam de água para hidratar. Isso é importante. E nessa continuidade, que a gente vai falar mais coisas aqui, deixa eu ver aqui o que a gente vai comentar sobre tratamentos naturais. Tem muitos tratamentos naturais, com certeza, né? Que a gente deve seguir esses tratamentos que ajudam a saúde das pessoas. Através de plantas, através de ervas medicinais, a gente consegue sim as melhorias para a saúde, tanto do jovem como da crianças, jovens, adultos. Eu quero falar também sobre sopas curativas. Será que tem sopas que cura? Existe sopas curativas? Então eu quero falar, não dá para a gente falar muita coisa, né? Receita de sopa curativa. Vamos ver. A alface é rico em potássio. O potássio abaixa a pressão, né? O potássio é um dos minerais que, se a pressão estiver alta e a pessoa comer alguma coisa que tem potássio, por exemplo, a banana tem potássio, né? A alface é rico em potássio e tem propriedade relaxante, diurético. Por isso é muito recomendado para aliviar dores menstruais, né? São deliciosas, nos esquecem no inverno, nos tira a fome, são ideais como entrada ou para obter mais nutrientes em uma refeição só. E a gente sabe, né, que existem várias receitas curativas, né? Por exemplo, sopa curativa para anemia. Por exemplo, para anemia refogue uma cebola picada
um dente de alho triturado, 3 xícaras de folhas de agrião em uma panela com azeite. Tempere com sal, pimenta a gosto. Adicione uma batata já cozida e 1 litro de água e deixe cozinhar até que toda a verdura amoleça. Então está aí, né? Está aí uma dica da sopa para anemia. Pode acrescentar também a beterraba, que a beterraba também ela combate a anemia, né? A beterraba é levado a sério lá na Índia, né? Na Índia, eles fazem tratamentos com a beterraba, eles são levados a sério a beterraba. E lá é um remédio que é usado para vários problemas. Por quê? Porque ela tem vários minerais. Pode acrescentar, se quiser acrescentar também, a beterraba, né? Bom, vamos ver agora sobre a dica de sopa depurativa. A sopa depurativa, ela é fácil. Coloque 1 litro de água a ferver, né, uma panela ao fogo e cozinhe 3 talos de salsão. É difícil achar salsão. A gente vai nos mercados, é difícil achar, né? Mas é importante, né? Então, vou repetir: 1 litro de água, cozinhe 3 talos de salsão, 2 folhas de alface, 2 cebolas cortadas em rodela e 1/4 de repolho branco por 30 minutos. Então, passando esse tempo, tire do fogo e processe tudo para conservar a textura. Aí, ó, a sopa já está pronta. Sopa diurética, né? Eu tenho falado sobre sopa diurética. Diurética é bom para o rim, é bom para a pressão. É claro, né? É bom usar o sal marinho, né? Todo sal em excesso faz mal. Não é porque é o sal marinho, não é porque é o sal do Himalaia, não é porque é aquele sal de churrasco que não vai fazer mal. Faz mal. Se usar em excesso, faz mal. É claro, né, que o sal refinado, ele tem mais cloreto de sódio, então ele é mais propenso para subir a pressão, né? Já os outros sal têm mais minerais e tem menos sódio. É a diferença, né? É a diferença. Sopa diurética. Vamos ver outra sopa diurética. Ó, refogue 3 cebolas picadas com azeite de oliva. Descasque e rale meia raiz de gengibre. Adicione 2 tomates no plural, uma batata descascada. Pode ponhar também a batata doce também. Se quiser pôr a batata doce, ela é muito benéfica também. Se quiser, em vez da batata inglesa, põe a batata doce, também pode. Uma batata descascada, uma abobrinha também descascada, uma couve pequena, tudo cortado em cubinho. E depois, né, por fim, prepare 8 dentes de alhos, 8 dentes de alhos, né, e adicione junto, né? Tempere com semente de amápola e cúrcuma e pimenta moída, aproximadamente 20 folhas de manjericão. Pode ser manjericão, pode ser alfavaca, né? Alfavaca e manjericão é tudo, acho que é tudo a mesma coisa, né? Muda o nome. 20 folhas de manjericão, orégano também, ele é anti-inflamatório. Ele desinflama o intestino, né?
A folha de manjericão também, ela cura colite, né? Colite, de intestino inflamado. O manjericão também ajuda nesse sentido, né? Estragão a gosto. Estragão eu nem conheço esse tal de estragão. A gente lê bastante as coisas, estuda e vê bastante informação, comentário, mas o estragão, eu não, aqui onde eu estou, eu não tenho visto o tal de estragão, mas quem conhece pode usar. Agora, sopa para aliviar dores menstruais. Isso é para as mulheres, né? Com certeza. Esquente uma colher de azeite em uma panela e depois refogue uma cebola bem picadinha, uma batata cortada em cubinho, uma folha de alface cortada. Adicione 4 xícaras de caldo de legume e cozinhe até que as verduras estejam ao ponto. Processe tudo até conseguir uma mistura homogênea. Sirva com avelã ou amêndoas torradas. Então, tudo isso daí é o que eu estou falando, é muito importante. São sopas que vai ajudar na saúde. É muito importante. Então tem bastante coisa aqui, por exemplo, sopa energizante, né? Vamos ver o assunto sobre a sopa energizante. Tem que usar uma colher de sopa de azeite em uma panela e refogue uma cebola picada. Adicione 3 beterrabas e meia abóbora. Abóbora também é bom, que ela é bom para digestão também. Ela melhora o trânsito intestinal, né? Esquente uma colher de sopa de azeite em uma panela e refogue uma cebola picada. Adicione 3 beterraba e meia abóbora descascada e cortada em cubinho, em cubinho, né? Adicione 1/4 de repolho branco, 5 xícaras, vem ser 5 xícaras, né? Adicione 1/4 de repolho branco, 5 xícaras de água e cozinhe em fogo baixo até que todas as verduras estejam bem macia. Aí coloque sal, ervas finas, gotas de limão, depois de fazer, né? Não vai ferver, não, depois de fazer tudo, né? Ao final, coloque gotas de limão, com certeza vai melhorar. Agora eu quero falar sobre mais uma sopa. Aqui é uma palestra, gente. Aqui a gente tem que... o tipo de uma palestra, um ensinamento. Sopa contra prisão de ventre. Vamos ver. Esquente uma colher de azeite de oliva e refogue 1,5 kg de espinafre bem lavado e 5 talos de salsão. 5 talos de salsão. Adicione água, um pouco de caldo vegetal e deixe cozinhar por 10 a 15 minutos. Aí misture bem, né? E sirva com uma colher de sopa de iogurte para prisão de ventre. Sopa contra a gripe e resfriado. Coloque 3 pedaços de cebola em uma panela e cubra com água e deixe ferver. Diminua o fogo e adicione 2 cenouras e 2 cebolas picadas. Deixe cozinhar de 2 ou 3 horas, adicionando água quando for necessário, né? Adicione 3 dentes de alhos amassados, tempere com sal, pimenta, caiena
para que fique mais espesso. E costume-se adicionar um purê de verdura também, né? Então está aí, né? Essa dica. E vamos ver a outra sopa. Sopa para melhorar a circulação. Tem muita gente que tem problema de circulação, mas existe tratamentos naturais, por exemplo, né? Existem tratamentos naturais, por exemplo, para a trombose, né? É só usar 250 gramas de babosa, né? 250 gramas só de babosa. Não tem que tirar aquelas coisas que é tóxico. Tem que lavar bem a babosa e colocar 250 gramas de gel de babosa em 1 litro de mel, né? E colocar, né, uma colherzinha de aguardente, né? Para manter a conservação, né? E tomar 3 colheres de sopa por dia. Então, com certeza, né? Vai melhorar a circulação e a trombose, e é claro, junto com a reeducação alimentar, né? Tem que ter uma alimentação para ajudar, né? Vai melhorar a trombose, a mal circulação. Então tem bastante coisa que pode fazer, né? Tem bastante coisa importante. Por exemplo, o soro caseiro, né? O soro caseiro também é importante e é fácil, né? Tem muita gente que não sabe. O soro caseiro também é fácil. É 1 colher de café de sal, é 1 colher de sopa de açúcar e 1 litro de água mineral. Para fazer o soro caseiro, deve misturar 1 litro de água com 1 colher de sopa de açúcar, mais 1 colher de café, 1 colher de café de sal, né? E tomar. Esse é o soro caseiro, né? O soro caseiro também é bom. Vou repetir: 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de açúcar e 1 litro de água mineral. Aí misturar bem, aí já é o soro caseiro, né? Então tem muita coisa que pode fazer naturalmente, né? É natural, né? Por exemplo, tem aquela sopa, tem uma sopa, vamos ver aqui, eu estou vendo aqui que a gente anota tudo, né? A gente só não, a gente fala, mas a gente tem que ler também, para não errar, né? Se a gente só falar, e se houver um erro, a gente vai, através da tela do computador, a gente vai ver que a gente errou, né? Então, a gente tem que ler também, não é só. A gente já sabe de tudo isso, mas a gente tem que ler. Uma sopa boa que é 1 fio de azeite, uma cebola roxa, 2 dentes de alho picado, 1/4 de pimentão picado, 2 chuchu médio, uma abobrinha, né? Uma cenoura picada, meio repolho picado, meia xícara de cheiro verde e tempero a gosto. Isso daqui ele é vitamínico, né? Ele é bom para a saúde, né? Então é muito importante as pessoas ver isso, né? Por exemplo, essa sopa aqui. É sopa para melhorar a circulação, né? Que eu tenho comentado várias, né? Por exemplo, essa sopa para a circulação vamos ver aqui. 3 colheres de farinha integral com 45 gramas de azeite de oliva até dourar, né? Quer dizer, torrar 3 colheres de farinha integral, tem que torrar.
Vou repetir, 3 colheres de farinha integral com 45 gramas de azeite de oliva até dourar, né? Dourar levemente, né? E adicione 1/4 de litro de água e a mesma quantidade de leite, né? Deixe ferver e coloque uma colher de chá de sal marinho e um cominho moído, né? E um punhado de cominho moído, né? Sopa para tratar a retenção de líquido, por exemplo. Misture 30 gramas de farinha com 30 ml de azeite e refogue uma cebola grande picada e adicione 1 litro de água. Adicione também 2 tomates cortados e uma colher de sopa de extrato de levedura. Depois, mais 300 gramas de polpa de abóbora. Quando tudo estiver mais mole, passe por um coador e volte a cozinhar. Tempere com sal marinho. Mas depende o que as pessoas vão fazer, não há necessidade de coar, né? Se for, por exemplo, legume e outras coisas, não, é bom não coar. Dependendo da receita, não há necessidade de coar, né? Só se for alguma coisa que tem casca, por exemplo, tem casca, né? Então aí tem que coar. Sopa, por exemplo, sopa contra a fadiga, né? Então tem bastante coisa que é importante. E a sopa para combater a fadiga, né? É só colocar 1 colher de sopa de azeite de oliva na panela, 2 cebolas cortadas bem fina para refogar, 2 cenouras, meio quilo de abóbora descascado e cortado em cubinho. Só adicionar um tomate e 2 talos inteiros de salsão. É o salsão que é muito difícil a gente encontrar, né? Mas existe sim, aonde vende verdura, eles vendem, incluindo as folhas também. Tampe e deixe cozinhar por 10 minutos em fogo baixo, né? Em outro recipiente, cozinhe 6 colheres de sopa de aveia em meio litro de água. Misture tudo e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal marinho. E a sopa curativo contra a arteriosclerose. Esquente 2 colheres de sopa de azeite em uma panela e adicione meia cebola picada e refogue por alguns minutos. Depois deixe 1,5 xícaras de caldo de frango sem gordura e 1/4 de uma colher de chá de coentro moído e meio 1/4 1/8, né? É 1 colher de chá de cardomo, né? Pode ser, né? Depois que ferva, depois de ferver, né? Depois adicione mais 250 gramas de maçãs e 250 gramas de mandioquinha descascada e picado em pedaços. Consuma com meia xícara de suco de laranja ou maçã e 2 colheres de sopa de iogurte natural. Sopa para anti-estresse, né? Tem várias sopas, né? Tem muita coisa que é importante, né? Então tem bastante coisa, né? Pode fazer com brócolis, né? Sopa anti-estresse. Ferva o brócolis, incluindo as folhas e a planta completa, né? O gosto é em 1 litro de água, né? Tem que ser 1 litro de água durante 10 minutos. Deixe repousar por 5 minutos. Coa e beba como caldo. Sopa para fortalecer o sistema imunológico, né?
É só ferva 2 xícaras de caldo de vegetal com a cebola picada em cubinho, 3 dentes de alho triturado e 2 cenouras raladas. Adicione o suco de um limão, 15 folhas de espinafre cortada. E é assim que tem que fazer, né? É assim que tem que fazer. Sopa curativa, desintoxicante. Tem sopa de todo tipo. Tem sopa para vários problemas, né? Sopa curativa e desintoxicante. Coloque a parte mais mole das alcachofras e o suco de um limão em uma panela. Retire a vagem de 400 gramas de ervilhas frescas e a mesma quantidade de fava e adicione a sopa. Corte meia cebola, refogue, por exemplo, com 20 gramas de azeite de oliva. Adicione 2 alcachofras, as favas, ervilhas, 20 gramas de salsa picada. Deixe cozinhar por alguns minutos, depois adicione 1,5 litro de caldo vegetal durante 15 minutos. Depois adicione 130 gramas de macarrão para a sopa. Tempere com sal e pimenta e sirva quando estiver bem cozido com queijo parmesão, né? Então está aí, né? Tem tanta coisa importante para a nossa saúde. E tem pessoas sofrendo aí, né? Não sabe. Hoje a internet, ela informa. Todo mundo sabe, né? Através da internet. Mas, infelizmente, tem gente que ainda não sabe muita coisa, não sabe nada. Tem muita gente se perguntar, por exemplo, para ele nem sabe explicar. Tem gente que nem sabe explicar nada. Se for falar com ele não sabe explicar. Por quê? Porque mesmo tendo informações, né? Tendo informações, as pessoas ainda não sabem, né? Por exemplo, remédio para tosse. Vamos ver aqui, remédio para pressão. Será que tem remédio para pressão? Vamos ver aqui. Não sei que a internet, ela é meio lenta, né? E não é fácil a gente ser rápido, porque aqui a gente tem que ler também, né? Tem coisa aqui que a gente tem que ler aqui na tela do computador. Por exemplo, tem vários remédios para pressão alta. Será que a gente tem que tomar só remédio de farmácia ou complementar com remédio natural também? Porque todos que tomam remédio, mesmo que ele não pode largar, né? Tem pessoas que é necessário ele tomar remédio de farmácia. Só que existe algum suplemento para complementar, para ajudar, né? Tem gente que toma, por exemplo, remédio para a pressão, mas a pressão está sempre lá no alto, sempre subindo, sempre subindo. Então existe um complemento natural para ajudar, dar um reforço, né? A pessoa ele toma remédio, mas não está resolvendo o problema, então ele tem que usar outros métodos, né? Existe vários remédio caseiro, né? Tratamento caseiro, né? Um bom remédio caseiro, é claro, ajuda a controlar a pressão arterial e tomar, né? Tomar um suco de limão com água de coco. Está aí, ó, remédio de pressão. Remédio de pressão é tomar um suco de limão com água de coco. Aí, né? Ou consumir cápsula de alho diariamente. Cápsula de alho ajuda também, né?
Então, pode usar a cápsula de alho. Tem a cápsula de óleo de alho, tem também. Então, está aí uma coisa fácil. Água de coco com suco de limão, a pressão abaixa. E usar a cápsula de alho também vai ajudar, com certeza. Vai ajudar as pessoas, vai ter a pressão mais equilibrada, sim. E tem outros, tem vários chá, né? As folhas de oliveira também ajuda. A valeriana ajuda. São chás que ajudam, né? Mas tem muito. A água de alho, você coloca o alho picado dentro da água e depois você bebe aquela água, deixa lá na porta da geladeira, né? A água de alho também ajuda a dar um equilíbrio na pressão também, né? Pode usar um dente de alho cru, amassado, descascado e 100 ml de água. Tem várias maneiras, né? Suco de limão ajuda também. O suco de limão, como eu tenho falado no começo, pode usar 3 limões e 200 ml de água de coco. Aí a pressão vai voltar no normal, né? Misturar bem e tomar uma vez ao dia. Uma vez ao dia. E tem outros, né? O chá de folha de oliveira, como eu tenho falado, ajuda. Então, muitas vezes o remédio não resolve, o remédio não consegue equilibrar, controlar, né? Então é necessário. O chá de hibisco ajuda no processo também de regular a pressão arterial. Chá de hibisco é muito importante. 1 a 2 gramas de cálice de hibisco, né? 1 xícara de água fervente, né? E colocar o hibisco ferver, né? Tem isso aí. O chá de mangaba, 2 colheres de sopa de casca de mangaba e 500 ml de água e tomar 1 xícara, né? 2, 3 vezes ao dia. Chá de cavalinha. Então não vai dar para mim ficar explicando tudo detalhe, né? O suco de aipo, né? 3 aipo e 3 laranja. E tomar vitamina de banana e abacate também. Será que é bom? Vamos ver. 1 copo de iogurte natural, uma banana, meio abacate maduro, né? Bater no liquidificador. Adoçar com mel. Também vai ajudar, né? Água de aveia. E assim por diante. Tem muita coisa que as pessoas, mesmo com internet, as pessoas acabam ficando sem conhecimento, né? Os benefícios do gengibre. Não vai dar para mim falar porque já passou, deixa eu ver, passou a hora, né? Já falei. Então acesse os links que a gente ponha sobre curso, né? E se forme, né? A pessoa quer se formar para um terapeuta, para ser um terapeuta, ou para aprender sobre ervas e plantas medicinais, tira o medo, né? O negativismo da sua mente, né? Quando a gente fala, né? Quebranta mais o seu coração e estuda, que é importante as pessoas saber sobre esses assuntos, né? Então, as pessoas podem sim estudar e ser um terapeuta, pode. É muito importante. Tem muitos terapeutas já formados, né? Que trabalha mesmo, tem a sua profissão
e exerce a sua profissão, né? Então, isso é muito importante para as pessoas. E que Deus abençoe a todos, que o Criador abençoe a todos e até a próxima oportunidade. E acesse e repita também, sempre repetindo, sempre ouvindo, né, as nossas palestras. Isso vai trazer mais firmeza, mais segurança e mais confirmação sobre a medicina e a fitoterapia, que é muito importante, e a nutrição, né? A nutrição também é muito importante. Até a próxima oportunidade.